educadores fazem parte da rede de apoio, né, ficam muitas vezes preocupados com essa fase. Eu vou dizer para vocês que eu vou colocar como etapa, do desenvolvimento humano, né, a gente nasce, é criancinha, cresce e com todos os seus desenvolvimento, e para nós educadores, nós utilizamos como período de em que o adolescente ou a pré-adolescência inicia, eh, por volta dos 10, 11 anos, né. A lei o ECA vem, né, a favor disso, mas nós também temos nesse interim o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais na concepção da saúde. E aí eles vão aumentar um pouquinho, né, vão dizer para gente que a pré-adolescência ela inicia por volta dos 10 anos e vai até os 19 anos, né. E esses cortes, né, entre o ECA, que a gente desenvolve, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós temos no Brasil desde 1990, ele tem uma data, né, mais precisa de 12 aos 18 anos. Então, todo mundo que tem filho aqui, entre essas idades, né, já está entre o pré-adolescente. Então, nós vamos ficar entre 10 e 19 anos para poder atingir todo o grupo com quem a gente vai estar conversando agora, com quem os pais que estão aqui conosco hoje, tá certo? Então, gente, meu nome é Maria Elizabeth, eu sou chamada de professora Beth Mansur, 35 anos, e 35 anos eu tenho trabalhado também com adolescentes, com pré-adolescentes e também meus filhos, né, que hoje em dia são jovens adultos. Pois bem, o meu interesse pela adolescência, sempre foi muito grande e eu sempre fui muito, bem recebida pelos adolescentes. E uma coisa que sempre me perguntava por quê, né? Por que que eu gosto tanto de trabalhar com adolescente? E eu sempre digo que adolescente é assim, ele gosta de você, ele gosta mesmo, se ele não gosta, acabou, não tem conexão. E para fazer conexão com o adolescente é um desafio, e eu amo o desafio. Então, com a criança, você pode brincar, você dá um brinquedo, você chama para uma atividade e você conquista. O adolescente não é bem assim. O adolescente você precisa de ter, de proporcionar a ele um momento em que ele acredita, né? Você tem que mostrar para ele que você acredita nele, e ele também vai perceber se isso é verdadeiro. Ele é muito perceptivo. Por quê? Porque nesse momento é desenvolvendo as emoções. Eu estou pegando um trecho muito bom, né, nessa roda de conversa, que é o lançamento, do filme, né, que está saindo agora, né, que vai trazer a questão do sentimento, vai falar sobre, sentimentos, vai falar sobre, o desenvolvimento de uma adolescente, e isso é importante que a gente entenda que vai passar por todos. E para falar disso, eu trouxe para vocês uma eu vou colocar aqui para vocês, vou compartilhar com vocês uma tela, só para a gente poder organizar a fala, tá? Então, o tema de hoje é a criação de pré-adolescentes e adolescentes com base na comunicação não violenta e na disciplina positiva. Para a gente iniciar, eu vou tentar aqui colocar o máximo, isso. Para a gente iniciar nosso bate-papo, é importante que vocês saibam o que eu quero dizer, né, com a comunicação não violenta e o que eu quero dizer com disciplina positiva. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que foquem bastante é que a gente vai falar de paternidade, de maternidade, de interação com os filhos. Tá? Aqui são algumas dicas que eu fiz, mas para que a gente possa conversar. E para isso, eu trouxe
algumas questões que eu até brinquei hoje, que estava vendo filmes, né, para dar conta. E não preciso ir muito longe, né? Está sendo lançada agora, divertidamente, que é o número 2, quer dizer, o primeiro era uma de pré-adolescente, ela agora já é adolescente, de criança, adolescente, de pré-adolescente, hoje ela está caminhando para a adolescência. Então, se o primeiro filme foi uma fofura, o segundo está mais fofo ainda. Mas não é só fofo, ele tá mostrando algumas questões que a gente precisa parar para pensar. São sentimentos que estão sendo desenvolvidos na criança, depois no pré-adolescente, no adolescente, no jovem, no adulto, que já está com ele formado, né? Então, eu procurei trazer, vocês vão observar, que na tela de vocês está aparecendo lá a palavra alegria. Vocês estão vendo a palavra alegria? Então, é um primeiro sentimento, né? Eu trouxe alegria. O que que é essa alegria, né? De ser pai, de ser mãe, de ser avó, ser tia. E a criança nasce, toda aquela alegria, né, que a gente tem de ver o nosso bebezinho ali, né? Então, ser pai, ele é um processo difícil, porque não tem instrução, né? A gente tem que aprender no dia a dia. E cada criança é uma. Então, você pode ter 9 filhos, como minha mãe teve, e cada um será um. Eu tive 2, e cada um é um. Né? E a gente tem que dar conta desse desenvolvimento emocional deles, como um todo também, para entender um pouco esse sentimento que passa por eles, mas que não fica só nele, que transita por todos nós. A gente tem que entender que todas as emoções ela transita no corpo dessa família. Então, ser pai pode ser muito difícil, mas a gente pode ajudar a pensar em formas de fazer essa educação acontecer com firmeza, mas com gentileza, que é uma das perspectivas da educação, da disciplina positiva e também da comunicação não violenta. Então, aqui nós vamos tentar mostrar para vocês o que a gente pode fazer. Ser consciente. Eu estou tentando aqui trazer para vocês, no geral, enquanto pai e mãe, enquanto rede de apoio, enquanto cuidadores de adolescente, nós podemos conquistar e nós podemos chegar até esse adolescente. Essa roda de conversa, ela é a nossa primeira desse período. Nós vamos fazer todo o mês de junho, julho e agosto, nós vamos ter uma roda de conversa semanal. É a minha proposta. Depois vocês me digam se isso vai ser interessante para vocês. Então, hoje é o início. Nós temos 1 hora para a gente poder começar. E vocês vão escrevendo as perguntas de vocês, mandam para mim, para eu poder desenvolver aqui mesmo, durante a nossa exposição. Então, vamos lá. Ser consistente. Ser consistente, né? Eu coloquei a palavra tristeza lá em cima. É um sentimento que vem sendo desenvolvido desde quando a criança nasce, né? Não tem nada aqui que a gente não que seja surpreendentemente novo. Ele vai sendo conquistado, ele vai sendo desenvolvido, ele vai sendo educado. E esses sentimentos vão aparecendo, desaparecendo, revivendo, refazendo no dia a dia e nas conquistas dessas crianças e futuros jovens, passando pela adolescência, é claro. E nós, como os pais, o que é ser consistente? Ser consistente é você trazer para o seu discurso ah, as decisões, as regras, a sua expectativa de maneira clara e manter isso com como um hábito, né? Eu me comporto assim, eu penso antes de falar, eu sento para poder tirar as dúvidas, mas eu não mudo de ideia se isso não for muito bem esclarecido, né? Por exemplo, né? Eu quero que meu adolescente, a minha criança, o meu adolescente, guarde todo o seu material escolar
depois do seu dever, deixe organizado para o dia seguinte ir para a escola. É um contrato. É um trato que você tem. Você senta e conversa e diz o que você quer desde muito pequenininho. Você vai falando, quando chega na adolescência, parece que você não ensinou nada, né? É mochila de um lado, é caderno, é livro do outro. Na hora de sair para a escola, aquela confusão. Mas se você é uma pessoa consistente nos seus valores, nas suas exigências, nos seus contratos com essas crianças, com essa criança e com esse adolescente, você pode dizer para ele quais são as regras, que sempre foram aquelas, e como você quer que continue para a organização da rotina dele. Isso precisa ser claro, precisa ser muitas vezes ditas e repetidas. Um pai consistente é aquele pai que não muda de ideia porque está cansado. Ele mantém firme naquele propósito, tá bom? Então, ser consistente, né, nesse caso é isso, né? Comportar, é, mesmo que você esteja cansado, chateado, mas você manter a sua posição diante daquilo que você acredita, né? E mostrar para o seu filho, filha, para quem você cuida, de que isso é importante para você. Estabelecer limite, que é a parte que eu mais recebo de aqui, né, de reclamações mesmo, é que eu não consigo fazer que ele cumpra o que foi combinado. Eu tento fazer isso, essas dicas que você deu, essas técnicas que você me passou, mas eu não consigo mudar porque ele não obedece. é, então, o meu adolescente não consegue me perceber. Lembra que eu estava falando da consistência? Pois é, ela não vem assim do nada. Ela vem depois de muito trabalho, todos os dias, desde muito pequenininho. Você pode mudar a regra durante o jogo? Nesse caso, você pode até aprimorar, mas mudar vai ficar muito complicado. Então, o que você pode sentar com esse seu adolescente, que já tem muito mais capacidade de ouvir, e dizer para ele: eu estou aqui para te ouvir, mas eu quero que você me ouça também. Né? Seria muito importante para mim. Então, quando eu faço isso, eu sento com ele e digo para ele o que eu preciso, eu estou aqui nesse momento mostrando que existe uma relação entre nós de importância. Eu acredito que ele vai me ouvir, mas eu também estou ali para ouvir, não só falar. Então, o limite ele passa também para a forma que a gente conversa com o outro, né? A forma que a gente para ouvir, que dá atenção. Então, é importante estabelecer limites, sim. Ser firme é um compromisso que nós temos, né? Esses limites, eles ajudam nossos filhos, ou aquelas pessoas que nós cuidamos, né? Esses adolescentes que nós cuidamos, eu, como professora, eu sempre pensei dessa forma, aprender a ter responsabilidade com o outro, respeito pelo outro. A gente entende que quando eu dou os limites, eu não preciso gritar, berrar, vai ver que até tem dias que a gente, né, supera, passa desse grau, né, de estresse. Mas a gente procura todos os dias para ouvir, parar para ouvir e assim conversar com o nosso adolescente. Mostrar para ele que eu estou ali para ouvi-lo, mas também estou ali para comunicar a ele o que nós precisamos ter em casa, naquele coletivo, para as coisas serem mais justas, mais respeitosa. Então, estabelecer limite é prioridade. E desde muito cedinho, né? Para chegar na adolescência, ele já entender qual o processo, qual é até onde você vai com suas regras, né? E se você precisa de ajustar essas regras nesse momento, que o faça, mas faça com respeito. Ele te respeita porque você o respeita. Pensa sempre nisso, tá?
Se você grita, ele vai gritar, porque nesse momento os hormônios estão agindo e desestruturando. Então, ele vai precisar de ajuda para poder se reconhecer com o papel naquele ambiente familiar, o papel dele quanto filho naquele ambiente familiar. Qual a importância dele? É o grau de pertencimento que ele tem naquele espaço familiar. Ser paciente, ser muito paciente. E, assim, quando a gente tem filho adolescente, quanto mais adolescente ele está, né, beirando lá os 15, 16 anos, você tem que estar mais paciente do que você sempre foi. Porque nesse momento da paciência, não é só você que tem medo. Eu coloquei o medo lá em cima, porque medo é muito importante. Não é só você que tem medo. O seu adolescente tem muito medo. Talvez o medo faça ele ou se esconder, né, dentro daquele quarto fechado, manter ele dentro, ou se expor. E aí a gente pega aquele adolescente de 12, 13 anos que já se expõe muito, ou aquele adolescente de 12, 13 anos que se esconde. E nesse momento, ele fica muito vulnerável às situações que ele se encontra na sociedade. Ele quer muito estar perto dos outros, do outro, ele quer muito ser respeitado, mas ele não sabe como. E muitas vezes é nesse momento que ele se torna é muito fácil de ser conquistado por, por aqueles que não fazem parte do seu ambiente familiar, pelo outro que está lá fora, mas que ele admira. Então tem que ter esse muito cuidado, porque nós, enquanto pais, enquanto cuidadores de adolescentes, a gente tem que saber até onde esse meu adolescente ele está preparado para lidar com o medo, com a alegria, com a tristeza, com esses sentimentos que estão ali, ai, né? Todos sendo aprendidos. Então, ser pai nem sempre é fácil. Por isso é importante ser paciente com você, com a sua criança, com o seu adolescente. E erro todo mundo comete mesmo. Não tem como falar assim, ah, não, não tem instrução. Isso mesmo que tivesse, viu, gente? Cada criança é uma, então as instruções teriam que ser bem diferentes uma das outras. Então, seja paciente com você. Seja paciente com seu filho. Seja paciente com o outro que está ao lado, do seu lado, porque as crises vão acontecer, porque nós não somos perfeitos, e a gente precisa aprender a se respeitar para poder respeitar o outro. Então, esse ser paciente aqui, eu trouxe o medo como uma palavra que pode, com palavra não, com sentimento, né? Uma expressão que traz um coração. A gente precisa aprender a entender que nós temos medos, sim, mas por isso a gente tem que ser paciente e tentar desenvolver essa nossa capacidade de olhar para o outro, de ouvir o outro. Comunicar. Ai, é tão bom, né? Quando é pequenininho, a gente brinca, a gente conversa. Mesmo assim, tem as pirraças. Lembra aquela pirraça dos 2 anos? Então, é, ele acontece. Nós temos uns 5, 6 anos, outra crise, né? Outra etapa. E aí, na adolescência não é diferente. Autoafirmação, mas junto à autoafirmação, ele tem que aprender o autocontrole, olha só. E comunicar com os filhos não é fácil. Cada idade você tem que aprender e reaprender a lidar com essa comunicação. E é de forma aberta, né? Honesta. E o que é ser honesto, né? A gente, quando fala a palavra honesto, fica pensando assim, mas eu sou desonesto? Não. Mas às vezes a gente acha que cuidar melhor do filho é não falar para ele aquilo que a gente realmente está pensando. E para você ter respeito com esse filho, essa filha, a gente precisa dizer para ela o que a gente está pensando realmente. A gente não está gostando do que está sendo feito, que há um problema que a gente precisa sentar e conversar.
E se ele tá, se essa criança, esse adolescente, esse pré-adolescente, esse adolescente também está pensando da mesma forma, então é bom a gente parar para conversar. E quando eu falo parar para conversar, tem uma técnica da disciplina positiva que é máxima, eu acho máximo, que é você ensinar, né? A partir dos 4 anos já se pode fazer, é sentar em uma mesa ou num círculo, no chão mesmo, né? Sentar para conversar. Nós vamos conversar sobre o quê? O que que é que está afetando aquela família naquele momento? E a família que eu estou dizendo aqui não é a família, pai, mãe, todo mundo ali sentado, não. É quem é parte da família. É uma mãe? É uma mãe solo? É um pai solo? São 2 pais, 2 mães? É uma mãe, um pai, uma avó? Quem são os familiares que moram junto com você e seus filhos? São essas pessoas que precisam sentar, né? A concepção de família ampliou muito. Então a gente precisa entender quem é a minha família, quem são as pessoas que fazem parte dessa família, e sentar e conversar. E a gente pode fazer isso a partir de 4 anos. Isso é uma forma de comunicação respeitosa. É eu falar para o outro aquilo que eu estou sentindo. É claro que é falar com o outro com amorosidade, e não sair assim: "Ah, eu detesto quando tem que fazer isso, você me irrita por causa disso", não. É dizer para ele seu sentimento sem ser, desrespeitoso, né. É comunicar para o outro o seu sentimento, e não brigar, mas a gente está falando aqui. Bom, e seja bom ouvinte, né, seja mãe ou filho. Eu sei que eu coloquei uma palavrinha também aqui, chama ansiedade, né. Ansiedade. A gente, quando entra numa discussão, a gente se torna mais ansioso que normalmente nós somos para tentar falar. A gente quer falar, a gente não quer ouvir. Eu escolhi esse primeiro momento para eu falar, mas eu quero muito que vocês falem. Então, esse primeiro momento de apresentação, como é uma roda de conversa, nós vamos gravar até o momento da entrada de vocês. Por quê? Porque eu quero que vocês fiquem muito à vontade, para que vocês falem comigo os sentimentos de vocês e a gente possa aqui estar discutindo os sentimentos, nossos sentimentos e do outro, né. É numa roda de conversa que eu posso aprender também a ser um bom ouvinte. Nesse momento, vocês são bons ouvintes, vocês estão me ouvindo. Eu quero saber que quando eu abrir a roda de conversa, né, se todo mundo vai ter espaço para fala. E se todo mundo vai querer falar. Assim é a roda de conversa. Assim também são os encontros de família. Então, esse tempo que você reserva para conversar com seus filhos, não é só você falar. Não é falar: "Ah, eu não gostei que você fez isso ontem, eu não gostei que você não jogou o lixo fora, eu não gostei que você foi para a escola resmungando, eu não gostei que você agora quer saber de academia, eu não gostei porque você está deixando sua roupa no chão, eu não gostei porque você jogou a toalha molhada em cima da cama". Não é para isso. É também para isso, mas não dessa forma. É para você nesse momento que você está reunido para ouvir, ouvir o que que esse adolescente tem para te falar também. Ele pode dizer para você que não gostou da forma que você, falou com ele de manhã, na hora do café da manhã, né. Então você vai ter que ter paciência para ouvir e respeitar aquilo que ele está falando para você. Pode ser, e eu vou te garantir que isso pode acontecer no primeiro momento, com rebeldia, para extravasar, esse adolescente diga coisas que ele realmente nem queira dizer, mas ele está dizendo ali porque ele encontrou esse espaço pela primeira vez. Mas vocês vão observar que à medida que o tempo vai passando e que essa abertura vai acontecer mais vezes, que isso vai ser amenizado, que ele vai passar, ele vai entender que aquele momento está garantido a fala dele. Então ele vai começar a falar realmente o que ele está sentindo de uma forma mais expressiva, sem ser desrespeitoso. Porque você, na medida que ele vai tendo espaço para fala, e quando você tem espaço também de fala, você vai garantir a ele o ensinamento de como se fala nesse grupo, nesse coletivo, sem magoar, sem deixar o outro
ridicularizado, né? Então, pode ser que aconteça no primeiro momento, mas isso vai aos poucos sendo educado, e você vai ver que ele vai começar a ter espaço de fala e vai garantir para ele também o espaço de colocar o sentimento, né? Essa ansiedade de poder falar tudo vai começar a mostrar um outro lado, a capacidade de ouvir também. Você vai ver que isso vai acontecer, mas isso demanda tempo, isso, paciência. E para isso cria o bom ambiente, né? Quando a gente tem esse espaço de fala, espaço de ouvinte também, a gente sabe que esse lugar ele vai melhorar muito, né? Essa família vai ter espaço para dialogar, porque a vida é muito corrida, gente. A gente acorda de manhã, vai para a escola, vai para o trabalho, quando volta tem que ter dever de casa, tem a comida para ser feita, a roupa para lavar, a roupa para guardar, e ou se você tem alguém para te ajudar, ótimo, mas essa pessoa também fica doente, essa pessoa também tem momentos de, né, de irritabilidade. Então, tudo isso é dentro de uma família. Não dá para dizer que vai ser, né, tudo muito lindo. Família margarina não existe, margarina. Margarina não existe, né? Só mesmo nos contos de fadas ou na televisão, né? Mas no dia a dia a gente tem uma família de verdade, todos os problemas que tem todos os sentimentos passando por ela e muitos deles ficando nela, né, por algum tempo. Então, para unir essa família, a gente unir com a comunicação, uma comunicação não violenta, respeitosa, amorosa e firme, tá? Então, é isso. Eu até coloquei aqui que se a criança não quiser sair, quiser ficar em casa, que fique em casa, né? O adolescente, hoje eu estou afim de ficar em casa. Que fique em casa, eu quero conversar com meus amigos, eu quero trazer meus amigos aqui em casa. Faça as regras junto com esse adolescente. Você vai ver que pode ser que em um momento ou outro há um desvio nessas regras, mas você retoma a palavra, retoma o lugar de ouvinte, e aí você pondera e vai em frente, né? Ser líder desse grupo não é fácil, mas você pode, você consegue. Bastante paciência e bastante respeito por você e pelo adolescente. Eu coloquei uma fotografia aqui, né, uma ilustração bem interessante, que eu gostei muito, porque ela mostra uma, uma mãe, né, um dedão lá, assim, bem grande, né, chamando a atenção da filhinha, a garota bem toda, né, adolescente. E eu coloquei aqui em cima o tédio. Muitas vezes o adolescente chega para a gente, né, para conversar conosco, enquanto educadores parentais, reclamando da família. A família não me ouve, minha mãe não me ouve, meu pai não me ouve, minha avó não me ouve, minha tia não me ouve, que cuida deles não tem espaço para ouvir. E aí eu pergunto, e você, o que que você gostaria de falar, né? O que que você tem para falar para essas pessoas? E no primeiro momento, na primeira oportunidade, eles começam assim falar dessa família, dessas pessoas de uma forma bem agressiva. E aí, com o tempo, com as perguntas que a gente vai fazendo, com as conversas do dia a dia, das relações que a gente mantém, né, nas nossos encontros, a gente percebe que vai mudando de assim muito, porque ele já começa a acalmar tudo que foi dito para diminuir aquele sujeito, aquela pessoa que cuida dele, né, do adolescente, já começa a ter outra forma de nos mostrar outra forma. Quem são elas, que os desejos que ela tem em relação a essas pessoas, e o carinho que elas têm, o respeito não é só de abaixar a cabeça, né, de fazer o que quer, mas não, eu gosto de estar com elas. Então você vê que num primeiro momento há mesmo uma discussão muito grande entre o meu sentimento, o que eu sinto por aquela pessoa, mas à medida que
esse adolescente vai conversando, passa para a gente o que está sentindo, ele vai amadurecendo também esses sentimentos, vai percebendo também a luta desses pais para estar com eles. Por isso que eu digo, quanto mais cedo você espera, eh, procura um apoio, melhor vai ser na criação dos filhos, porque muitas vezes o que eu passei pelos meus filhos, o que o outro passou, você vai observar e vai fazer o seu caminho de uma forma diferente. Pode ser que você sofra outras questões, mas aquelas que a gente está aqui conversando, que a gente vai começar a conversar hoje, ela serve de uma conquista para você pensar melhor como agir com seu filho, você chegar até ele, para fazer esses encontros semanais, bimestrais, mensais, não sei, você e a sua família precisam ver o que vocês pretendem, né? E achar um momento para esse encontro. E esse encontro não pode terminar. Ele pode terminar com um bom jantar feito por vocês, com uma pipoca, com alguma coisa que chame, que acalente também, né? Esses encontros precisam acolher. E quando a gente coloca apoiar os filhos, não é apoiar o filho porque ele está fazendo errado e passar a mão na cabeça, não. É sentar com ele, é um apoio. Sentar com ele e conversar sobre o que foi feito, o que aconteceu. Vou dar um exemplo. Muitas vezes o adolescente chega em casa e a mãe pergunta assim, ou o pai, ou alguém que cuida, né, pergunta assim, e aí, como é que foi a prova? Ah, foi horrível, porque eu não aprendi nada, aquela professora ou aquele professor não ensina nada, e aí faz aquele drama, né? Aí você olha para aquele, e você para e acha também como ele, às vezes você até fala, é mesmo, eu tenho que ir naquela escola, eu tenho que conversar. Isso não é apoiar. Você está apoiando um momento que ele está vivendo sem antes saber o que aconteceu, né? Então, apoiar é você realmente ir à escola, é conhecer o seu filho, é conhecer a fala das pessoas que estão ao lado do seu filho, fora da sua família, né? Mais aquilo que você já conhece dele, e aí parar para pensar. Depois que você pegue todos os dados, você olhou todos os cadernos, você observou o seu filho, você viu, né, o que está acontecendo, e aí sim você vai fazer esse apoio. O que que apoio é esse? Apoio é sentar e ouvi-lo. É mostrar para ele o que aconteceu, né? Se ele estudou, se houve tempo para estudar, se ele deu conta dos deveres, se ele entregou todos os trabalhos realmente, e o que que ele não gostava, por que que ele não falou isso antes, é tentar mostrar para ele que existiu um caminho até aquele momento e que aquele caminho que ele procurou traçar não foi coerente com o que ele está falando agora. O que que ele precisava para isso? Precisava de mais encontro com essa mãe, com esse pai? Precisava ouvir mais ou ser ouvido? O que aconteceu? O que que deu de errado ali? Né? Que pode ser acertado para o próximo bimestre. E não temer que você vai errar de vez em quando, né? Não pode temer. Mas você, para errar menos, você tem que ouvir também o seu filho e ouvir as pessoas que lidam com ele. Eu tenho uma história muito interessante que de uma aluna minha no, no colégio no colégio estadual, que eu dei aula muitos anos, mais de 20 anos nessa escola. E essa menina chegou para gente, ela não podia estudar de tarde nem de manhã, porque não tinha vaga na escola. Ela teve que ir para a noite. Quando eu a vi, toda de frufruzinha, canetinha toda colorida, linda, a- 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 os cadernos encapados de rosa, toda menininha, toda frufruzinha, muito bem cuidada, ela vai para o turno da noite. Não é culpa de ninguém, a não ser do serviço público, né? Porque a gente não tem escolas. Nós não temos escolas no Rio de Janeiro, não temos escolas no Brasil inteiro. Quando a gente fala de ensino médio, horário integral, eu fico imaginando como que nós vamos ter horário integral se a gente não tem prédios do ensino médio. Não é o suficiente no Brasil, né? Não é só aqui ou ali, é no Brasil inteiro. Então, nós temos poucas escolas e muitos alunos. Essa menina,
ela tinha, quando ela foi para o turno da noite, ela tinha 14 anos. E ela começou a sair do, daquele, daquela vivência familiar que tinha, né, durante o dia, e à noite ela começou a ficar livre. Ela começou a sentir que à noite ela estava o quê? Adulta. Estava ali, ela podia fazer tudo. E aí o responsável por questões inúmeras de responsabilidade, de problemas pessoais mesmo, fui perdendo o contato, a conexão com essa menina, e a gente foi observando. Eu tentava conversar, eu tentava trazê-la para a gente, enquanto professor, mas a gente observava que a rua, a praça, eu sempre falei de uma praça que tem lá, que a praça não envelhece, nós envelhecemos, mas a praça continua com os mesmos bancos, né? Não tem aquilo, a mesma praça, o mesmo banco. Ah, e, e, e o que passa naquela praça, a cultura daquela praça, fica naquela praça, e os alunos vão passando, vão saindo, e outros vão chegando, e aquela praça continua com o mesmo movimento. E um dos movimentos que tem naquela praça são as drogas. E aí essa menina ali estava, ali foi. E ali a gente não conseguiu mais puxar, trazê-la para a gente. E aí, gente, o apoio da família também foi muito vulnerável, ficou muito vulnerável, porque o pai morre, a mãe precisa trabalhar mais, e ela foi se perdendo. No final do ano, ela sofre um acidente de moto, de madrugada, e morre. Ela só tinha, quando ela morreu, 15 anos. E eu comecei a pensar sobre isso, né? Como que nós podemos também, quem cuida de adolescentes, ajudar, apoiar as famílias? Por isso eu estou aqui. Bom, também tem a parte da vergonha, né? Divirta-se tem a ver com vergonha? Às vezes, sim. Muitos pais, quando eu falo assim, você precisa sair mais, brincar mais, ter mais contato com seu filho e se divertir com ele. Ah, não, tem vergonha. Ah, não, eu não tenho mais idade. Ah, não, eu não vou, não. Deixa ele sozinho com os amigos. Tira uma vezinha em cada 2 meses, né? Sei lá, e vá comer uma pizza com eles no lugar que eles gostam. Se mostre para eles. Olha, eu também gosto, eu gosto de jogar bola, eu gosto de ir à praia, eu gosto de tomar banho de cachoeira, eu gosto de andar de bicicleta, eu não gosto de fazer nada, ficar sentadinho ali, né, junto com vocês, só batendo papo. Mas isso é importante que vocês falem, vocês conversem e vocês troquem. Porque ele vai chegar um dia que ele vai falar assim: não, não, mãe, eu não quero que você vá, não. Ah, não, pai, me deixa na esquina, que eu não quero mais que você me deixe com o carro na perto da escola. Ai, muito feio, né? Não é legal. Mas vai ter que chegar o dia, né? A mãe está levando para a escola: mãe, me deixa aqui na esquina, pelo amor de Deus, não vai rir de mim. Mas você pode mudar essa história, porque você pode fazer isso de uma outra forma. Você pode levar aonde eles gostam, buscar formas de sair com esse adolescente. Se você faz isso logo no início, tá bom, vai ficar melhor assim. Agora, se você quer fazer isso lá com as crianças com 16, com 15, 16, 17 anos, fica mais difícil, né? Porque eles já estão com o grupo deles formado. Então, eles não querem mais a gente por perto. Eles têm um pouquinho mais de, eu quero ser livre. É, a autonomia para eles é a liberdade de não ter pai grudado. Mas você pode marcar com eles um dia, pelo menos, para saírem juntos. Desde o início, né? Rir, brincar, não julgar. Não ficar julgando, olha sua roupa, olha seus modos. Nada disso, gente, sem julgamento. Sair para brincar mesmo, né? Divertir. Claro, você tem os limites, e eles também. E aí conversam antes, sabe as regras antes de saírem, né? E aí, nostalgia, as crianças cresceram, cresceram,
passaram dos 19 anos, olha, e aí a adolescência se foi, mas muitos sentimentos não foram desenvolvidos na adolescência. E aí, gente, é disso que a nossa consultoria fala, né? É disso que nós atuamos, é disso que falamos nos nossos encontros. E nós atuamos com as famílias, com esse respeito pela o que você está nos procurando, né? Quais técnicas que eu posso passar para vocês, para que vocês possam fazer uma educação mais gentil, mais respeitosa, com compaixão, mas com firmeza também. Não podemos entender pais que, que liberam tudo. Nós precisamos ter os nossos limites respeitados, os meus e os seus. E é disso que nós vamos falar agora. Eu vou tirar aqui, né? Deixa eu fazer aqui, tirar. Eu vou interromper, depois quem quiser pode me pedir que eu passo esse material, por fim, né? Para vocês. Eu quero agradecer a presença de todos, eu vi que já chegou, nós já temos várias pessoas conosco, e eu vou aproveitar esse momento para dizer que a, 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 a disciplina positiva e a comunicação não violenta elas caminham juntos, né? A, a, a comunicação não violenta, ela trabalha com conceitos que é a observação. Olha só, eu observo o outro, né? O que está acontecendo com o meu filho? O que está acontecendo nesse ambiente familiar? Então, esse é o primeiro movimento, é da observação. Eu olho para o meu filho quando você chega em casa, depois das 20 horas, 22 horas, sem me avisar, eu estou dizendo para ele, eu observo quando você faz isso. E o sentimento que eu tenho que dizer para ele que sentimento é isso. Eu identifico esse sentimento na minha fala. Eu sou específica na minha fala. Eu digo para ele: eu me sinto muito ansioso, eu fico muito preocupada. Então, eu tenho que dizer para ele o que, que eu estou sentindo. Então, é outro sentimento, é a observação, é o sentimento. Qual é a minha necessidade? A comunicação não violenta, ela trabalha também com a necessidade. Qual a necessidade que eu tenho? É de reconhecer, é de me comunicar as minhas necessidades, os meus valores para esse adolescente, para essa criança, para esse adolescente, né? Ele tem que entender esse sentimento é, que passa por mim, a da minha insatisfação ou da minha satisfação, né? Então, como eu percebo a necessidade quando eu falo com o meu adolescente. É porque que eu tenho uma necessidade de saber que você está seguro, eu preciso saber que você está seguro. É por isso. E aí eu posso fazer o pedido. É, eu posso fazer, qual é o pedido que eu faço? Você poderia me avisar por mensagem, WhatsApp, mensagem, ligar mesmo, que vai chegar mais tarde? Quando eu faço isso, né, eu transformo essa frase, eu uso observação, sentimento, necessidades, pedido. Como é que eu faço isso? Quando você chega em casa depois das 22 horas sem me avisar, eu me sinto preocupada e ansiosa. Porque eu tenho uma necessidade de saber que você está seguro, eu me sinto mais tranquila. Você poderia me avisar por mensagem ou me ligar mesmo, que vai chegar um pouco mais tarde? Então, a comunicação não violenta, ela busca, a busca dela é criar esse espaço, sabe, gente, de comunicação. E todos passam a expressar. Quando eu falo honestamente, eu falo com curiosidade. E aí eu ensino e também aprendo a ouvir e de forma empática. Então, facilita, sabe o quê? Resolver problemas. Porque eu fortaleço as relações. Esse contexto familiar, né, ele é desenvolvido dentro de uma compaixão, dentro de um ambiente com empatia. É isso. Né? E a disciplina positiva, ela tem as mesmas características, que é ser gentil, ser firme, é ajudar os adolescentes a sentir pertencente àquele ambiente, àquela família, e que eles são muito importantes para aquela família.
E isso, gente, nos encontros é formidável. Eles aprendem rapidinho a entender você melhor. É muito interessante. É, e quando você trabalha, né, dessa forma, você não vai ter nada assim ali, agora. Não vai ter resultado ali. O resultado é a longo prazo. Porque isso que você está fazendo, esse tipo de educação, é uma educação para a vida. Então, ela acontece aos poucos. E essas habilidades sociais, de vida, ele vai se transformando e alicerçando nesses comportamentos que esses adolescentes passam a ter. E você, como responsável por esse adolescente, você não está fazendo nada demais, você está encorajando esse adolescente a ser um ser humano é, respeitoso, entendeu? É isso. Então, ser gentil e firme ao mesmo tempo não é fácil. Não é. Por quê? Imagina você dizer para o filho assim: eu entendo que você está frustrado porque não saiu com seus amigos hoje, não é? Eu entendo isso. No entanto, temos as regras. Nós não terminamos as tarefas antes, lembra? Foi o combinado? Então, você hoje está terminando o seu trabalho. Vamos encontrar uma maneira de organizar seu tempo para que você possa sair depois de contemplar as suas responsabilidades. Essa é uma forma de ser gentil e firme. Nós vamos sentar e vamos ver. Próxima semana, seus amigos vão sair, nós vamos, então, sentar e ver o que nós temos para essa semana. Cumprir o que nós temos, e aí você pode sair sim, claro. Isso é muito bom para você. E aí, gente, a gente para pensar também que eu tenho que pensar, que eu tenho que fomentar nesse adolescente o senso de pertencimento. Ele tem que entender que ele é importante nesse ambiente familiar, que você está acolhendo ele, e tem que ser participativo. Então, quando você diz para ele que ele não vai sair com os amigos, mas você também diz para ele, então nós temos que pensar uma forma de organizar o tempo para que você possa sair com seus amigos, você está dizendo para ele, ele pode sair com os amigos dele. E é importante que ele diga para você o que você precisa para que dê conta disso. Então, você está envolvendo ele nas decisões familiares. Vamos decidir junto isso. Então, essa atribuição de responsabilidade que você faz com ele é importante para que ele entenda que ele precisa ser responsável pelos próprios atos, certo? É isso. Ajudar eles a se sentirem pertencentes? Você pode, você encoraja, você pode, você consegue. Porque ele é realmente importante para você e você se sente feliz em vê-lo crescendo, desenvolvendo. E quando você faz isso, você promove também o que eu chamo de reflexão. Reflexão que vai ter um resultado a longo prazo. E o que você acha que poderia ter feito diferente nessa situação? Quer dizer, eu deixei você em casa porque você não fez o dever. O que você faria? Como você agiria? E ele vai poder falar para você, né? É, as habilidades sociais de vida, quando eu falei, né, com vocês que ele, dentro da família, que ele está fazendo, está construindo isso, é porque nessas reuniões de família que você passa a fazer, você tem uma organização, tem estratégia e tem responsabilidades. Então, você pode, assim, pensar como fazer para gerenciar o tempo, por exemplo. Deixar que ele pense. Deixa... Como você pode dividir seu tempo? Entre os estudos, seu lazer, suas atividades aqui de casa, que nós temos que fazer. O que você acha de fazer um cronograma para isso? Ah, não, eu não quero. Sim, então nós vamos voltar naquela etapa, né? Todas as vezes que não fizer algo, você só pode terminar, quando terminar, é que você vai fazer outra. São os limites, os contratos.
Nós vamos aprendendo isso e, aos poucos, nós vamos solucionando esses desafios. O encorajamento, né? Encorajamento é tudo de bom. Você fazer reforço positivo é sensacional. Falar para ele: olha, o seu esforço foi. Eu notei o quanto você se dedicou essa semana. Parabéns, você se esforçou. Vai sair com seus amigos. Muito bem, é isso aí. Você lidou muito bem com essa situação, hein? Que legal! E aí, como é que foi agora a prova? Melhorou? Você conseguiu resolver? Ah, que maravilha! Eu sabia que você ia conseguir. Então, tudo isso, gente, é uma forma de interagir com esse adolescente usando técnicas que nós precisamos aprender a usar conosco e com os outros adultos que estão próximos a nós. Então, tudo que a gente vai aprender aqui, que a gente vai discutir nessas nossas sessões de roda de conversa, elas não servem só para educar as crianças, mas servem para nos reeducar. Eu espero vocês toda semana aqui. Agora, agora eu vou desligar e nós vamos conversar nesse conjunto que eu tenho aqui. Um grande abraço para vocês.